pastor e a igreja pelo convite que fizeram, pela confiança que me emprestaram, diante de uma responsabilidade tão grande como mestre, de estar pregando a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e queria apenas fazer uma crítica aos irmãos que colocaram aquela foto minha. Tem ela aí para colocar de novo? Tem? Está procurando? Agora eu não acho, né? Tinha que caprichar mais na foto. Colocar um cabelo ali, uma coisa assim, ó. Mas tudo bem, dessa vez passa. Brincadeiras à parte, queridos, nós iremos falar nesta noite sobre a falta de perdão dentro da família. Dentro daquilo que nós estamos falando, que a igreja está falando todos os domingos, assuntos relacionados à família, nós vamos abordar nesta noite um assunto muito importante, que eu acredito que é um dos pilares de sustentação de uma família: o perdão. Quando nós falamos a respeito de perdão, queridos, nós entendemos de duas formas: o perdão vertical e o perdão horizontal. Quando nós falamos do perdão horizontal, nós estamos falando do relacionamento homem e Deus. E quando nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, quando nós cometemos alguma coisa que desagrada o coração de Deus, a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho que nós temos que percorrer para encontrar, para alcançar o perdão de Deus. A Bíblia diz que nós devemos confessar, a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender, e a Bíblia diz que nós devemos evitar de fazer a mesma coisa. Então, por pior que seja o nosso pecado, por pior que seja a nossa falha, a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela é rica em versículos que falam a respeito da misericórdia de Deus, da graça do Senhor, do favor de Deus sobre a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala de uma forma muito clara o prazer que Deus tem de restaurar o pecador, o prazer que Deus tem de perdoar as nossas falhas. Mas quando nós saímos desta esfera horizontal e vamos para a esfera vertical, que fala a respeito de relacionamentos, nós começamos a perceber que as coisas ficam mais complexas. Nós começamos a perceber que as coisas não são tão simples assim. Porque quando nós cometemos os nossos pecados, nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, lembre-se que eu sou pó, que eu sou miserável, que eu preciso da tua graça. Mas quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós falamos: Deus, juízo. Deus, derrama fogo do céu. Deus, não me deixa ser envergonhado por essa pessoa. Deus, mostra o teu poder. E quando esta esfera se torna mais restrita ainda, falando agora dentro da família, nós começamos a perceber, queridos, muitas e muitas falhas dentro da família com relação ao perdão. Muitos casais preferem se separar. Muitos casais preferem estar diante de um juiz e dizendo: olha, eu não quero mais ficar junto com essa pessoa, do que consertar, do que liberar perdão, do que dizer: eu te perdoo. Muitos filhos preferem ir embora de casa do que chegar para os seus pais e dizer assim: pai, eu te perdoo. E nós começamos a perceber, queridos, um problema muito sério borbulhando dentro das igrejas. Famílias cristãs que não conseguem viver a perspectiva do perdão dentro dos seus lares. Se nós somos cristãos, se nós temos Cristo na nossa vida, nós precisamos entender que é obrigação do marido perdoar a sua esposa, é obrigação da esposa perdoar o seu marido, é obrigação dos pais perdoarem os seus filhos, é obrigação dos
os filhos perdoarem os seus pais. Há uma ilustração, pode passar, há uma ilustração que fala a respeito de um rapaz que ele era extremamente nervoso. Se você não está conseguindo enxergar, pode prestar atenção em mim, que eu vou estar reproduzindo isso daqui. Essa pessoa era extremamente nervosa, ela não conseguia ter controle, domínio próprio, então ela explodia com muita facilidade. Então, um dia ela procurou o seu mestre, e ela falou assim: mestre, eu preciso que o Senhor me dê uma dica, eu preciso que o Senhor me ensine como que eu posso me relacionar melhor com as pessoas. Como que eu posso extravasar esta raiva, esta ira que eu tenho dentro de mim? A minha vontade muitas vezes é de partir para cima. A minha vontade muitas vezes é de agredir verbalmente, fisicamente. A minha vontade muitas vezes é de machucar a pessoa. O que eu faço? Esse mestre, este homem sábio, diz assim: toda vez que você fica nervoso, irado, com raiva, descontrolado, você vai pegar um prego, você vai pegar um martelo, e está vendo aquela árvore que está ali? Você vai descontar toda a sua raiva naquela árvore. Então todo dia ele chegava, e quando ele estava quase estourando, ele ia naquela árvore, pegava aquele prego com aquele martelo e batia com força, e colocava 10, 20, 30 pregos. Aí ele saía dali, estou mais tranquilo. No outro dia, quando ele se deparava com situações de estresse novamente, quando se deparava com situações que levavam ao limite, então ele lembrava daquilo que o mestre havia falado. Então ele pegava os pregos, pegava o martelo e ia para aquela árvore novamente, batia com toda a força. Ele usava toda a força física dele para machucar aquela árvore. E foi assim por muito tempo. E ele começou a perceber, com o passar dos dias, a quantidade de pregos que ele ia colocando naquela árvore ia diminuindo. Até que chegou um dia que ele não precisou pregar mais nem prego. E ele então foi correndo para o seu mestre e disse assim: olha, mestre, eu acho que eu estou liberto agora desta minha raiva, desta minha falta de controle emocional. Eu acho que eu estou liberto agora. Aquele mestre, aquele homem sábio, disse assim: muito bem, eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você fale naquela árvore e arranque todos os pregos. E depois você volte aqui e me diga o que aconteceu com aquela árvore. Aquele rapaz então foi lá, tirou todos os pregos e disse: olha, mestre, eu consegui tirar todos os pregos, mas tem um problema. Aquela árvore ficou cheia de marcas, de feridas, ficou cheia de buracos, e eu não consegui fazer com que aquela árvore voltasse ao seu estado original. O que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com o meu relacionamento como pai em relação aos meus filhos? O que isso tem a ver, pastor, com o meu relacionamento com a minha esposa? Infelizmente, no nosso decorrer, queridos, muitas vezes nós ferimos as pessoas que amamos. No nosso dia a dia nós percebemos que o marido pega, entre aspas, esse prego, pega esse martelo e fere, machuca a sua esposa. Nós percebemos que a esposa, muitas vezes, na sua explosão de raiva, de ira, ela pega este prego, este martelo e fere o seu marido. Percebemos muitas vezes, irmãos, que os pais pegam este prego, este martelo e ferem os seus filhos. E os filhos pegam este prego, este martelo e ferem os teus pais. E quando você olha para o seio da família, você começa a perceber que muitas pessoas estão feridas, que muitas pessoas não têm prazer de estar juntos, que muitas esposas não têm mais vontade de dormir na mesma cama com o seu marido,
que muitos filhos não têm vontade de voltar para casa, preferem ficar na rua, na companhia de pessoas, de amigos, do que voltar para casa e estar lá, sabe, junto com aquele pai extremamente violento e aquela mãe extremamente insensível. E quando nós nos deparamos com este caos, nos vem a pergunta: como é possível curar esta família? Como é possível fazer algo com que esta árvore chamada família volte a ser aquilo que ela era antes? Como que eu posso fazer para que o meu casamento volte a ser aquilo que era antes? Que a minha família volte a ser aquilo que era antes? A palavra do Senhor nos fala: Deus criou um remédio para isso. O remédio chama-se perdão. A única coisa que tem o poder de curar as feridas, a única coisa que tem o poder de fazer com que o amor brote novamente, a única coisa que tem o poder de fazer com que você, marido, volte a olhar para a sua esposa e a sua esposa volte a olhar para você, a única coisa que tem o poder de fazer com que a cura brote dentro da família chama-se perdão. E infelizmente, como eu disse no começo da ministração, nós não sabemos lidar com isso. Preferimos acabar com tudo. Preferimos chegar para o pastor e dizer: olha, pastor, chama o meu marido aqui, nós vamos conversar e vamos acabar com tudo. É muito mais fácil nós terceirizarmos os problemas familiares e chegarmos para o pastor e dizer: olha, pastor, cuida do meu filho. Pastor, dá um conselho para minha esposa. Pastor, dá um conselho para o meu marido. Mas nós não temos coragem de abrir o nosso coração e sermos tratados profundamente pelo perdão de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Colossenses capítulo 3. Ele escreveu uma carta à igreja de Colossos, e ele fala a respeito de algumas esferas que poderiam acontecer problemas. Volte para o texto, por favor, capítulo 3. No comecinho do versículo 18, o apóstolo Paulo diz: vós esposas. No comecinho do versículo 19, ele diz: vós maridos. Versículo 20, vós filhos. E no versículo 21 ele diz: vós pais. Era uma instrução que o apóstolo Paulo estava dando para a família. Por quê? Porque ele sabia que podia acontecer a qualquer momento uma erupção dentro da família. E o marido deixar de ser marido, a esposa deixar de ser esposa, pais deixarem de ser pais e filhos deixar de ser filhos. Ele entendia que era possivelmente na trajetória da vida os alicerces familiares se dissolverem. Ele sabia que no transcorrer da vida era possível a esposa deixar de amar o marido, era possível deixar de haver respeito dentro dos lares, era possível deixar de haver a cumplicidade entre marido e mulher, era possível deixar de haver, queridos, o respeito de pais e filhos. E ele começa enumerando então uma série de circunstâncias: maridos, esposas, pais e filhos. E cada orientação do apóstolo Paulo tinha apenas um objetivo: que a família vivesse em paz, que a família vivesse em harmonia. Mas e quando acontece, pastor, essas coisas? Passe, por favor. Pode passar. E quando acontecem essas coisas, pastor, Deus então deixa para nós o perdão. E Ele deixa de uma forma muito clara que o perdão é a única coisa que tem o poder de restaurar a harmonia dentro da casa. Ele deixa bem claro que o perdão é um indicador da nossa compreensão do amor de Deus. Por quê, pastor? Porque cada um de nós que estamos aqui, preste atenção, queridos, cada um de nós que estamos aqui temos sido abençoados por Deus. Por piores que sejam os nossos pecados, por pior que sejam as nossas falhas, cada um de nós temos bebido, irmãos, da graça e da misericórdia do Senhor.
temos tido os nossos pecados apagados por Deus, e Deus quer que nós transferimos esta graça para as pessoas que estão ao nosso lado, especificamente marido, esposa, pais e filhos. Deus não quer que dentro de um lar haja brigas, confusões, discórdias, que seja um campo de concentração ou um campo de guerra. Deus quer que os nossos lares sejam um lugar, queridos, onde o perdão esteja fluindo constantemente. Um lugar onde o perdão esteja acessível a cada pessoa. O apóstolo Paulo dizia que o perdão era a única possibilidade de uma convivência melhor. Não adianta você fazer um cruzeiro chique lá no Caribe, achando que as coisas vão melhorar na tua casa. Não adianta você pegar férias com o teu patrão e dizer: olha, eu vou sair em uma lua de mel e vai ser bom. Queridos, tudo isso serve para maquiar as coisas. A única coisa que tem o poder de trazer cura ao relacionamento chama-se perdão. Perdão. Por que nós precisamos, pode passar, por que nós precisamos de perdão? Escute isto. Porque dentro da família é onde acontecem as maiores ofensas. Dentro da família é onde acontecem os maiores embates, as maiores lutas. Dentro da família, quando nós exercemos, queridos, um nível de intimidade muito mais profunda, muitas vezes, ao invés de nós usarmos isso como um fator positivo para nós, é justamente o contrário. É justamente onde existe mais problemas, mais ofensas. E eu quero destacar aqui nesta noite 3 ofensas que são comuns na maioria das famílias. A primeira ofensa: papéis não assumidos. A primeira ofensa que é comum numa família que gera problemas de relacionamento e falta de perdão. Primeiro delas, papéis não assumidos. O que é isso, pastor? Quando você casa, você tem no seu coração expectativas com relação ao seu cônjuge. Quando você chega diante do pastor e diz: olha, pastor, eu quero casar com esta mulher, você está mostrando que você tem expectativas com relação àquela mulher que vai ser a tua esposa. Com relação aos maridos, a esposa tem expectativas de que ele será um bom líder, de que ele será, sabe, um bom chefe de família, que ele será o sacerdote da casa. A mulher tem expectativas de que ele seja aquele que vai trazer a presença de Deus para casa, aquele que vai estimular no coração da esposa, no coração dos filhos, a busca incessante pela presença de Deus. A mulher tem expectativas com relação ao marido, de que ele será aquele que trará disciplina espiritual para casa. Ela ora e diz: eu quero que este homem seja um referencial dentro de casa. Mas quando ela casa, acontece justamente o contrário. Essa mulher se enche de decepção, de derrota, de amargura. Por quê? Porque o marido é justamente o contrário. Ele é displicente com relação às coisas de Deus. Perdão pela expressão pesada que eu vou usar. Ele é relaxado, ele é preguiçoso com relação a se dispor a fazer as coisas dentro da casa do Senhor. É um homem que não tem compromisso com Deus. Os filhos olham para o pai e esperam que ele seja um exemplo dentro de casa, mas ele nunca vê o pai lendo Bíblia. Ele nunca vê o pai estimulando: hoje nós vamos para a igreja, hoje nós vamos adorar o Senhor. Ele nunca vê o pai chamando a família: vamos sentar aqui ao redor da mesa e vamos ler um pouco a palavra do Senhor, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. É isso que as mulheres esperam do seu marido. Este alicerce para sustentar a sua casa, este ponto de referência dentro da família. Mas muitas vezes esta expectativa é frustrada e o seu coração se enche de decepção. Uma outra coisa:
As esposas, quando o marido casa, ele espera que ela seja submissa, que ela seja uma boa administradora dos recursos. Ele espera que ela seja aquela mulher que Provérbios fala, a mulher sábia, que edifica a sua casa. Ele espera que ela seja uma boa dona de casa. E não estamos falando de escrava do lar, mas estamos falando de uma cuidadora do lar. Ele espera que esta mulher seja uma mulher temente a Deus, uma mulher que guarde o seu coração e guarde a sua boca. Mas quando ele olha para sua esposa, ele vê justamente o contrário. Desculpe, mas é uma mulher louca, desequilibrada, uma mulher que não sabe administrar os recursos do marido, uma mulher que antes do marido tinha que chegar em casa com o salário, ela já gastou tudo. Carneiro tem das Casas Bahia, da Pernambucana, o que mais? E por aí vai. Os pais, os filhos têm uma perspectiva com relação aos seus pais, de que seus pais sejam verdadeiros líderes em casa. Eles esperam olhar para os pais e ver nos seus pais exemplos a serem seguidos. Homens, pais, homens e mulheres de Deus. Aquele pai que todo dia, quando chega em casa, ele pega a palavra do Senhor e vai ler. Aquela mãe que volta e meia, o filho percebe que ela está no quarto trancado, orando. Mas quando os filhos olham para os pais, eles percebem justamente um exemplo completamente diferente. Os pais não passam aquela firmeza espiritual para os seus filhos, aquela responsabilidade que eles devem ter. O filho vê o pai muito mais na frente de uma televisão do que lendo a palavra de Deus. A filha vê a mãe muito mais no WhatsApp, que agora é moda, né? No Face, do que com os joelhos no chão. Orando. E quando você se depara, irmãos, com um caos desse daqui, é impossível não haver feridas dentro de uma família. Eu já me deparei com situações onde a esposa chega e fala assim: pastor, se pudesse voltar lá atrás, eu não casaria com este homem. Eu casei com um príncipe, pastor, mas a hora que eu beijei, ele virou um sapo. Foi o contrário. Primeira ofensas comuns à família: papéis não assumidos. Segundo lugar, pode passar. Segunda ofensa comum a uma família: negligência às necessidades básicas. Escute isso. Todo marido espera da sua esposa que ela respeite. Todo marido espera que a sua esposa cumpra o seu papel como mulher. Todo marido espera que a sua esposa honre no dia a dia. Toda esposa espera do seu marido carinho, proteção, afeto, atenção, amizade. Todo filho espera do pai que ele pare um pouco de assistir futebol, que ele volte mais para casa. Todo filho espera que os seus pais, puxa a cadeira, senta aqui, filho, vamos conversar. Como é que foi o seu dia na escola hoje? Como é que foi o seu namoro hoje com aquela moça? Como é que está o seu namoro? Está tudo bem? Filha, por que você está desse jeito? Abre o teu coração para mim. Todos os pais esperam que os seus filhos vivam na mais absoluta obediência a Deus. Só que muitas vezes, queridos, observamos justamente o contrário. Os filhos que estão aqui nesta noite, a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Ontem, eu estava em Araçatuba e de repente estava com uma família, um celular tocou e o irmão que estava ali teve que sair rapidamente. Ele disse: olha, pastor, me dá licença, mas eu tenho que resolver um problema. Ele foi para a casa da filha, porque a neta estava com um problema. Quando ele chegou lá,
Era uma situação muito crítica. A filha estava chorando. E o pai olha para a filha e fala: filho, o que aconteceu? Olha, ela disse: olha, pai, a fulana, ela sumiu de casa, saiu cedo, não voltou, estava com as amigas, chegou agora. E elas estavam conversando. A filha simplesmente levanta e dá um tapa na cara da mãe. Pá! Um tapa na cara. Detalhe: todos estavam na igreja. Era uma família de cristãos. Sabe por quê, queridos? Porque as negligências básicas estão sendo, irmãos, nós estamos levando, melhor dizendo, estamos levando como se fossem coisas secundárias. Os maridos não conseguem dar atenção, carinho e amor para a sua esposa. As esposas não conseguem honrar os seus maridos da forma que deveriam. Os pais não conseguem dar atenção para os filhos da forma como eles querem. Os filhos não conseguem respeitar os seus pais. E por causa disso, a mágoa, as feridas, os ressentimentos são gerados dentro da família. Terceiro lugar, terceiro ofensa comum numa família: falhas pessoais. É naquele momento onde as pessoas deixam de olhar para o seu lado, e a única coisa que elas conseguem olhar é apenas para elas. Não conseguem ouvir, não conseguem ver as necessidades da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. A única coisa que querem é que as suas necessidades básicas sejam supridas. Estamos num culto de família e eu preciso dizer isso. Uma irmã procura o pastor e diz: pastor, há muito tempo eu não tenho relação com o meu marido. Eu pergunto: por que isso, irmã? Ela diz: pastor, porque meu marido só me procura para a sua satisfação pessoal. A única coisa que ele quer é suprir as suas necessidades. Falhas pessoais, egoísmo. Uma outra falha pessoal: ira. Escute o que eu vou dizer. Talvez uma das coisas mais terríveis que pode acontecer dentro de um lar cristão é quando você vê, irmãos, marido descontrolado, esposa descontrolada, pais descontrolados e vizinhos que não são cristãos ouvindo e vendo tudo aquilo que acontece dentro de um lar cristão. São gritarias, como eu disse aqui, são agressões verbais, são palavras pesadas que muitas vezes, irmãos, casais ímpios não têm costume de falar isso, mas casais que estão dentro da igreja se machucam, se ferem. Palavras de baixo calão que nós temos até vergonha de reproduzir. Tudo isso acontece por quê? Porque as pessoas são egoístas, porque as pessoas, elas se iram com facilidade e se expressam no seu corpo através de agressões verbais e agressões físicas. É triste o que eu vou relatar aqui agora, mas um dia, era noite, bem noite lá, eu estava na minha cama, o celular toca, era uma irmã ligando: pastor, corre aqui em casa, corre aqui em casa. Irmãos, eu nunca passei por uma situação tão triste e humilhante na minha vida, como expulsar o espírito de enfermidade. Mas como pastor, eu não me acostumei ainda a apartar a briga de homem e de mulher. Eu estava numa casa, detalhe, pessoas crentes, e a esposa falava as maiores atrocidades para o seu marido, o marido a mesma coisa, levantava a sua voz, falando alto para todos os vizinhos ouvir, como de repente, irmãos, ele se levanta e começa a agredir a esposa na minha frente. Uma filhinha de 7 anos de idade, ela agarrava na minha perna assim e dizia: pastor, ajuda, pastor, ajuda. Eu falo: meu Deus do céu, o que é isso?
Nós estamos deixando que os valores, irmãos cristãos, que Deus colocou na nossa vida através da sua palavra se dissolvam. E estamos deixando de ser lares cristãos para nos tornarem pessoas dentro da igreja, mas que vivem como se nós não conhecêssemos ao Senhor. Nós precisamos mudar essa perspectiva nos nossos lares a partir de hoje. Nós não podemos deixar, queridos, que a nossa visão seja voltada apenas para as nossas necessidades. É por isso que a mulher, muitas vezes, ela procura outra pessoa, porque o marido não consegue olhar para ela. Uma irmã chegou para mim esses dias na igreja e falou assim: pastor, ela foi muito bem vestida na igreja e muito bem comportada, uma roupa perfeita de crente. A hora que ela colocou, passou um perfume, minâncora, tudo isso, tudo bonitinho. Minâncora. Vocês nunca usaram minâncora? Não? Queridos, a hora que ela chega para o seu marido, esperando, você está uma beleza. Você é a minha rainha. Você é a minha princesa. Ele olha para ela e diz: para onde você vai, sua exibida? A mulher fez igual aquela flor, murchou na hora. Ela estava indo para a casa do Senhor. Ela se vestiu para se apresentar de uma forma digna diante de Deus e o marido. Por causa disso, queridos, nós percebemos algumas ofensas comuns, que são comuns dentro da família. E nos pergunta: o que eu faço, pastor? Pode passar, queridos. O que eu faço? Eu devo entender que Deus coloca para estas relações o perdão. Deus coloca para todos os traumas familiares, seja na esfera marido, esposa, pais, filhos e pais. Deus coloca um caminho chamado perdão. Por que eu devo perdoar, pastor, este homem, quando eu tenho vontade de mandar embora da minha casa? Por que eu tenho vontade, pastor? Por que eu devo perdoar essa mulher quando eu tenho vontade de trocar? Por que eu tenho que perdoar os meus pais quando eu tenho vontade de sair de casa e morar com a minha avó, morar com o meu avô? Por quê? Em primeiro lugar, porque faz parte da família cristã perdoar. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Rapidinho isso. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo ou queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. O que o Senhor diz para nós? O perdão deve estar fluindo dentro da família. Queríamos que nunca houvesse problemas. Queríamos que a nossa família, irmãos, fosse como aquela família de comercial de margarina, sabe? Aquela família perfeita que a mãe chega lá e serve leite para o marido, e o marido está conversando com os filhos, uma família perfeita. Queríamos que a nossa família fosse assim, não é? Mas não é. E quando acontecem esses traumas, nós precisamos entender que o perdão tem que ser algo presente dentro de uma família. O Senhor disse: assim como vós fostes perdoados, perdoai vós também. O Senhor disse, parafraseando: da mesma forma que você recebe o meu perdão, aprenda a passar para aquelas pessoas que estão precisando. Aprenda a passar o perdão para aquele marido que falou duro com você, que te ofendeu, para aquela esposa que não cumpriu o seu papel e não te honrou, ou para os seus pais que, ao invés de serem educadores, se tornaram verdadeiros tiranos e déspotas dentro de casa. Precisamos entender, queridos, que o perdão faz parte da natureza da família. Em segundo lugar, por que eu devo perdoar a pessoa do meu marido, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos? Em segundo lugar, porque eu tenho recebido o perdão dos meus pecados. Porque Deus tem
derramado graça sobre a minha vida. Porque Deus tem sido paciente e misericordioso para com as minhas falhas, para com os meus defeitos, para com as minhas inúmeras quedas, com relação às minhas inconstâncias. Deus tem dado graça, Deus tem derramado perdão. E como Ele olha para mim, Deus não quer, queridos, que eu canalize este perdão na minha vida. Deus quer que eu aprenda a ser um agente perdoador. Talvez você entrou aqui nesta noite e teu coração está machucado com relação a alguém da tua casa. Deus te trouxe aqui para que você entendesse isso. Ele quer que você aprenda a liberar perdão, porque Ele tem te perdoado de uma forma sem limites. E da mesma forma, Deus quer alcançar a tua família desta forma. Terceiro lugar, por que eu devo perdoar? Porque toda vez que eu recuso perdoar, eu estou trazendo seríssimas consequências sobre a minha vida. A palavra do Senhor nos fala a respeito de uma parábola de um homem que foi perdoado de uma dívida, mas que não foi capaz de perdoar uma pessoa que devia menos para ele. O rei manda chamar e disse: olha, leve este camarada para a cadeia e deixe ele lá. E a Bíblia diz que este homem era atormentado dia e noite. Sabe por que você não consegue rir? Sabe por que você não tem paz na tua casa? Sabe por que você não tem paz na tua família? Sabe por que a tua casa perdeu aquele brilho? Porque a falta de perdão tem trazido consequências seríssimas. A Bíblia nos diz que até as nossas orações são interrompidas quando nós não liberamos perdão para as pessoas que nos ofenderam. Aí o pastor fala: segunda-feira é vigília na igreja. Aí a irmã vem aqui orar, mas espera um pouquinho, você consertou o que você devia? A Bíblia diz: se você chegar diante do altar e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, que o teu irmão tem alguma coisa contra você, melhor dizendo, então deixa ali a tua oferta e vai até ele e conserta com ele, reconcilia-te com ele. O que nós fazemos? Passamos por cima disto. Achamos que o nosso cantar na igreja agrada mais a Deus do que o nosso liberar de perdão. Nós achamos que uma pregação que damos de domingo à noite na igreja, com a igreja lotada, vai trazer mais ibope para nós do que qualquer outra coisa. E quando Deus olha, Deus fala assim: o que você está fazendo não sobe, não passa deste teto, porque você está sendo reprovado diante de mim. Deus quer que entendamos isto, irmãos. As nossas obras, nossas atitudes, elas perdem todo o valor. Você pode ser a pessoa mais ativa na igreja, mas se o teu coração não é um com o coração da tua esposa, dos teus filhos, tudo que você está fazendo está sendo reprovado por Deus. O pastor pode ficar impressionado com a tua atitude, os irmãos podem aplaudir você, mas os céus só irão legitimar as tuas obras aqui na terra quando você entender que o perdão deve ser liberado. Quarto lugar, por que eu devo perdoar, pastor? Porque a falta de perdão atrapalha a minha comunhão com Deus. Quinto lugar, por que eu devo perdoar, pastor? Porque a falta de perdão destrói relacionamentos construídos há muito tempo. Nós ficamos perplexos, irmãos, como que as pessoas estão dissolvendo os seus relacionamentos duradouros. Como que as pessoas estão pegando a sua família como se fosse um papel, algo descartável, aquele copo que você bebe água, você pega a massa e joga no lixo, não presta mais. Parece que as pessoas estão dando este valor para a família hoje, parece que é algo descartável. Parece que a nossa visão é: não deu certo com esta mulher, tem 200 lá fora. Não deu certo com este homem, tem 200 lá fora. Não deu certo com esses pais, não tem problema. Eu vivo sozinho, eu vivo com os meus avós, eu vivo com os meus irmãos, alguma coisa. Nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos dissolver algo que Deus colocou na nossa vida. Um dia você estava diante de um pastor,
pessoas como testemunhas, os céus como testemunhas, e você estava dizendo: eu prometo viver ao teu lado, até quando? Até que a morte os separe. Não é até que o desemprego nos separe, não é até que a doença nos separe, não é que até a discussão nos separe. Precisamos entender que a família não é algo descartável. Processo do perdão. Como que acontece isso então, pastor? Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu não posso usar ideias de desforra. O que é isso? Eu não posso partir para cima, eu não posso ser ignorante, eu não posso alterar a minha voz, eu não posso gritar. Eu não posso ser, desculpe na palavra pesada que eu vou usar, aquele burro chuco dentro de casa que a esposa não aguenta, que maltrata, que pisa. Ideias de desforra. Ele fez, ele vai pagar. Ele me machucou, ele vai ser machucado também. Ele gritou comigo, eu vou gritar com ele. Ele me traiu, eu vou trair ele também. São ideias que não têm princípios bíblicos. Terceira coisa, com relação ao processo de perdão: tome sempre a iniciativa, queridos, da solução do problema. Nunca fique na defensiva. A Bíblia diz em Mateus 5:23, quando você trouxer a tua oferta ali no altar, você lembrar que teu irmão e ele tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai até ele, reconcilia-te. Meu irmão, não fique com orgulho no teu coração. Se a tua esposa não está bem, procura ele, conserta. Irmão, não deixe o diabo, sabe, envenenar e azedar ainda mais o teu coração. Se vocês não estão bem, não espere amanhã, não espere o próximo culto. Vamos ver, quem sabe no domingo que vem vai ter um outro pregador aqui, e quem sabe Deus fale comigo. Não é assim. É hoje que Deus quer que você conserte, é hoje que Deus quer que você tome a iniciativa. Que você olhe para a pessoa que está do seu lado, o teu marido, a tua esposa, e fala: para com isso, chega dessa pouca vergonha, vamos acertar a coisa agora, vamos colocar as coisas no eixo e vamos viver como família de cristãos. Se o teu marido e os teus filhos estão distantes, não espere que amanhã eles se tornem mais distantes ainda. Procure ele hoje e peça perdão: filho, eu errei com você, eu tinha que te educar, mas eu te espanquei. Eu tinha que te elogiar, mas eu acabei com a tua vida falando palavras pesadas contra você. Me perdoa, me perdoa. Eu preciso entender que sou eu que tenho que tomar a iniciativa para que haja solução do problema. Em terceiro lugar, eu preciso, queridos, evitar desculpas e racionalizações. O que é isso, pastor? Pastor, eu não perdoo ele porque, sabe, se ele perdoar, ele vai fazer isso de novo. Pastor, é a 10ª vez que ele faz isso contra mim. E quantas vezes você já fez isso contra o Senhor? Ah, pastor, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso daí, pastor, vai passar. Ele pedir perdão hoje, vai chegar lá igual um cachorrinho, sabe, aqueles vira-latas que caem da mudança, coloca o rabinho entre as pernas e chega lá. Ele vai chegar e falar: me perdoa, eu sei que amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Isso, irmãos, é racionalizar o perdão. Deus não quer que você olhe para essas coisas. Deus quer que você olhe para a necessidade que a pessoa que está do seu lado tem de ser perdoada. E em último lugar, pode passar. O perdão, queridos, é um ato volitivo. O que é isso, pastor? É um ato que engloba a minha vontade. Deus não fala para eu sentir vontade de pedir perdão. Deus não fala que eu tenho que sentir arrepios para liberar perdão. Deus nos ensina através da sua palavra que eu tenho que perdoar. É um ato da minha vontade. Eu estou ouvindo a palavra nesta noite e eu sei que eu tenho que acertar algumas pendências na minha vida. A minha casa não pode continuar do mesmo jeito. Eu preciso entender que Deus deixou para mim a reconciliação como resposta. Dormir em quartos separados nunca foi a vontade de Deus. Você dormir na sala e ter a esposa no quarto não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você dê a mão para a tua esposa e diga: eu errei,
A vontade de Deus é que você olhe para o teu marido e diga: eu errei, me dá mais uma chance, vamos continuar andando, nós não podemos parar. Há sonhos, há projetos de Deus para a nossa vida, e eu não quero que isso seja interrompido agora, porque o melhor de Deus para a nossa vida está por vir. Vamos nos reconciliar, vamos apastar o sangue de Jesus sobre as nossas ofensas e pedir para que Deus traga a conciliação ao nosso coração. Amém? Eu quero concluir esta mensagem nesta noite. Pode voltar para o começo, por favor. Eu quero concluir esta mensagem nesta noite dizendo: como está a tua família, Deus? Como está a tua casa? Como está o coração da tua esposa? Como está o coração do teu marido? Pais, como está o coração dos seus filhos? Filhos, como está o coração dos seus pais? O Senhor quer que nós, nesta noite, como igreja, aprendemos a viver o perdão como uma realidade dentro dos nossos lares. Amém? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está te visitando neste exato momento e trazendo à tua memória as falhas, as ofensas, as palavras mal colocadas, as atitudes impensadas. Tudo que você tem feito nesses dias, eu acredito que através dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus está trazendo à tona a você nesta noite. Mas não é para te humilhar, é para que você entenda: filho, vá e conserta, vá e perdoa, no nome de Jesus.